Tá chegando? Quem entrou, quem entrou, não entra mais. Ah, não, mas... Será que vai pedir para autorizar para mim? Bom, então vamos lá. Vamos dar continuidade, né? E aí, para tudo isso, nós precisamos manter, né, uma boa higienização, seja ela das mãos ou dos nossos equipamentos que nós lidamos com os pacientes, para evitar que a gente gere mais contaminação e infecção de sítio cirúrgico. Tá bom? Então, nós sempre devemos tomar esses tipos de cuidado. Então, sempre lavar as mãos antes de contato com o paciente, antes de qualquer procedimento, após a exposição de fluidos corporais, após o contato com esse paciente e após o contato com as superfícies que esse paciente entrou em contato. Quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente salientar que o profissional circulante de sala, ele também deve fazer essa higienização das mãos antes de iniciar os procedimentos, né? Então, assim, quando ele chega no plantão, quando ele vai separar os materiais, ele faz essa higienização, e entre um paciente e outro, para evitar justamente essa contaminação. Tá bom? E aí nós temos alguns cuidados que nós temos no pré-operatório, né, com esse paciente. Então, a gente deve cuidar de doenças crônicas, né, observar essas doenças crônicas e impedir que elas levem à infecção. Então, se lembra que as doenças crônicas, elas tendem a apresentar o paciente com a imunidade baixa, né? Então, paciente que é imunossuprimido, paciente diabético, paciente hipertenso, nós devemos tomar um cuidado maior acentuado com ele. Pacientes crônicos renais, crônicos hepáticos, cardiopatas, também nós temos que ter esse cuidado maior, porque ele tende a apresentar mais complicação no pós-operatório, tá? Então, nós devemos sempre ter os sinais vitais dele, um controle rigoroso maior. Então, se lembra que o paciente pré-operatório, a gente faz o controle de 6 em 6 horas. O paciente no pós-operatório, em até 24 horas, a gente no quarto, a gente mantém os sinais vitais de 4 em 4 horas. Já dentro da recuperação pós-anestésica, esse tempo ele é encurtado, né? Nas primeiras 2 horas a cada 15 minutos, e após isso, a gente verifica de meia em meia hora, e depois de 45 a 45 minutos, até completar as primeiras 4 horas, né? Só depois disso que nós fazemos os sinais vitais de 4 em 4 horas, tá? Lembrando que o paciente... Lembrando que esse paciente
quando ele vai para a UTI, os sinais vitais dele são verificados quando ele vai para a UTI no pós-operatório, né? Os sinais vitais dele, ele passa a ser de 2 em 2 horas. Quando esse paciente ele vai para a UTI, ele sai da sala operatória diretamente para a UTI, tá bom? Ele sai da sala operatória e vai diretamente para a UTI. Ele não passa pela sala de recuperação pós-anestésica. E quando esse paciente ele acaba indo para a UTI, quais são os casos que eles acabam indo? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem me... No caso do paciente que vai para a UTI, professora? Isso. No caso de pressão alta? Paciente que vai para a UTI no pós-operatório? No caso, quando ele não volta da sedação, não é? Isso. A pressão alta não. Quando ele não volta da sedação, o que mais? Mas se no caso que ele está com a pressão alta também, ele vai para a UTI, não vai? Não. Não? Não, primeiro que no caso dele ter pressão alta, ele acaba nem fazendo procedimento cirúrgico. Se lembra que a gente comentou que os anestésicos, eles acabam... nos procedimentos anestésicos, eles acabam... Como que é o nome daquilo, gente? Ele acaba diminuindo a pressão arterial. Sim. Então, se o paciente ele tem alguma alteração na pressão, no procedimento anestésico, a pressão arterial dele tende a cair, tende a diminuir. Então, esse paciente, só num caso muito excepcional, só se ele apresentar algum outro fator. Eu comentei com vocês, né, que eu tinha uma paciente de home care, que ela estava super saudável, ela tinha um tumor no cérebro benigno, que causava muita cefaleia nela, muita dor de cabeça. Ela fez um procedimento cirúrgico, onde o médico não tirou nada, tirou, mas uma pequena quantidade, só ele não conseguiu tirar tudo, porque tinha risco de sangramento, e tinha risco de sangramento, e aí ela, depois de 2 anos, esse tumor cresceu novamente, só que estava fazendo com que ela tivesse dor de cabeça mais intensa. Aí, o que esse médico fez? Ele falou que não ia operar, porque ela tinha risco de sangramento e risco de complicações. Ela encontrou outro médico que fez a cirurgia dela, devido à alteração da pressão dela, que houve por causa do sangramento, tá? No procedimento cirúrgico, ela acabou tendo um AVC, por causa disso. E aí, mas eles observaram que ela teve um pico de pressão alta durante o procedimento cirúrgico, eles fizeram a intervenção, mas ela acordou normal da sedação, né, como todo paciente, sonolento e tudo mais, só quando ela foi para o quarto que identificaram que ela tinha apresentado um AVC. Aí sim, ela foi para a UTI para fazer todos os exames e observar onde tinha afetado, tá? Mas não são todos os casos que acabam o paciente indo para a UTI por causa de pressão alta. Só se houver realmente alguma complicação no procedimento cirúrgico em si. Quando é idoso? Idoso, né? Porque ele corre mais risco de complicações durante o procedimento. O que mais? Sangramento excessivo, né? Então, quando esse paciente tem uma perda sanguínea significativa durante o procedimento cirúrgico, ele vai... Durante o procedimento cirúrgico, ele vai para a UTI. Caso contrário, eles vão para a sala de recuperação pós-anestésico normalmente, tá bom? Professora, no caso de transplantado também? Pacientes
Mas como assim, paciente que recebeu o transplante no procedimento cirúrgico, você diz, ou paciente que já foi, tipo, Isso. transplantado? Não. Que a cirurgia dele é de transplante. Geralmente, cirurgias extensas, né? Eles acabam indo para UTI. Então, paciente transplantado, paciente neuro, paciente de cirurgias cardíacas, cirurgias de laparotomia exploratória extensa. Então, geralmente, cirurgias de grande porte, o paciente acaba necessitando de ir para UTI, tá? Geralmente, as cirurgias de grande porte. Como é que é, professora, a senhora falou, no caso de exploração? Laparotomia exploratória, que quando eles abrem todo, por Meu exemplo... Deus, traduz. Parece uma metralhadora falando, professora. Oi? Tá parecendo uma metralhadora falando. Laparotomia exploratória é quando a gente abre a parede do abdômen para explorar dentro. Então, por exemplo, o paciente com em choque, porque o paciente, vamos lá, o paciente sofreu um acidente automobilístico e ele apresenta sinais de choque hipovolêmico. Ele tem um abdômen distendido, está com hipotensão, extremidades frias e pegajosas, pressão arterial baixa, né? E o abdômen distendido. Então, tá tudo sugestivo que houve uma ruptura de algum lugar do abdômen, né? E aí, muitas das vezes, eles acabam nem fazendo um exame prévio, como uma tomografia, porque acaba demorando muito. Eles acabam subindo com o paciente para o centro cirúrgico rapidamente. Aí eles abrem o abdômen e exploram. Se houver necessidade, eles chamam a escopia, que se lembra que é aquele raio-x simultâneo, para ver se tem coleção de líquido ao redor. E aí eles tentam se guiar por isso. Mas muitas das vezes acaba não tendo tempo. E aí esse paciente ele acaba precisando fazer uma cirurgia longa, né? Onde o médico vai minuciosamente olhar órgão por órgão, tecido por tecido, para estar visualizando onde é esse sangramento, tá? Professora, paciente quando vai ficar com compressa dentro 3 dias, também vai para UTI. Também vai para UTI, ele não vai para o quarto. Tá? Porque ele tem que estar sedado, entubado, porque tudo na gente que não foge do habitual, o paciente ele vai apresentar muito desconforto, muita complicação, tá? Por exemplo, líquido na cavidade abdominal. Por que uma apêndice, né, inflamada, ela causa dor? Vocês sabem me dizer? Um aneurisma abdominal. Por que aneurisma abdominal seria diminuição de sangue, né? Naquela determinada região. Mas o apêndice ou uma vesícula inflamada. Por quê? O nosso organismo ele identifica que está inflamado, que tem algum problema ali, e ele vai levar líquido para aquela região para tentar recuperar o tecido. Porque se lembra que o sistema linfático ele é responsável pelo processo de recuperação tecidual? Lembram? Saúde do adulto e do idoso, gente. Ninguém lembra? Meu Deus! Professora, vamos... Não ouvi, professora, desculpa. O que acontece? O nosso sistema imunológico, ele funciona, uma boa parte dele funciona com o sistema linfático, não é? Que as nossas células de defesa, eles estão no sistema linfático, não estão? Correto? Incorreto? Sabem? Não sabem? Não, sim, mas vocês têm conhecimento disso ou estão tendo conhecimento agora? Não, já passamos por isso. Eu já passei por isso. Então, por isso que a gente cria um edema na região. E por isso que o edema dói. Por quê? É uma coleção de líquido que não estaria ali. Então, são líquidos extra, vamos dizer assim. E aí, por isso que quando a gente tem apêndice inflamada, ela dói. Porque fica uma coleção de líquido ali. A mesma coisa quando um cisto se rompe.
A mesma coisa quando uma vesícula ela se apresenta inflamada. A mesma coisa quando o rim ele apresenta alguma complicação, tá? Por isso que eles doem. Porque tem um corpo estranho ali, que ele não estaria, que o local dele não é ali. Por isso que a gente sente dor, sente desconforto. Conseguiram entender? E aí, quando esse paciente, por exemplo, está com uma compressa dentro desse paciente, ele vai sentir muita dor e muito desconforto. Então, para prevenir isso, para evitar isso, o que o médico faz? Ele mantém esse paciente sedado, entubado, para evitar as complicações. Entendi. E aí a gente tem o tempo de internação, né, no pré-operatório, que esse tempo de internação ele vai também interferir. Então, quanto mais tempo esse paciente passa dentro do ambiente hospitalar, maior risco de complicações ele tem. Então, quando a gente vai... Eu quero a morte, quando eu preciso ir num ambiente hospitalar, tomar uma injeção, e aí pegam aquele algodãozinho, né, bonitinho, fazem a limpeza, a correta. Terminou de fazer a limpeza, pega o dedão e bota para sentir a veia. Você está contaminando tudo novamente. Então, você deve... Só gastou algodão e álcool. Oi? Só gastou algodão e álcool, contaminou tudo. Só gastou algodão e álcool, contaminou tudo. Então, a gente deve sentir, né? Para depois a gente tá puncionando. E ter firmeza na punção. Porque senão eu levo contaminação para esse paciente. Algumas instituições, como por exemplo o Emílio Ribas, eles pegam muito no pé disso. Por quê? Porque são instituições onde o paciente já está com o sistema imunológico debilitado. Porque é um paciente são pacientes de infectologia. Então, qualquer... Quando fura a pontinha da luva, professora? Aí tu tá jogando dinheiro fora. O que você precisa... Para que você precisa da luva se você cortou o dedo fora, né? Então, são essas coisas que acabam levando contaminação para o paciente. Além da gente não conseguir visualizar, não conseguir... Peraí, rapidinho. O saco tá ali, ó. Atrás do balde. Então, além da gente não conseguir ter um tato melhor. Se você não consegue funcionar de luva, você não deve ser profissional, né? Você tem que saber posicionar, você tem que saber fazer o procedimento independente do que você tenha na mão ou não, né? Os alunos me perguntam muito quando eu estou em estágio, nossa, professora, com que mão a gente dá uma intramuscular? Eu falo, gente, com a mão que você se sentir mais confortável. Eu consigo fazer com as duas, mas tem gente que não consegue. Então, isso você vai criando habilidade. E a punção venosa é muito mais a questão de você posicionar firmemente do que você ficar tocando, tirando, tocando, tirando. Você não precisa ficar. Se você sabe a anatomia, sabe a técnica correta, você fazer isso, você estraga material. Você não está ajudando em nada, pelo contrário, você está levando mais contaminação a esses pacientes, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado para evitar levar contaminação. A mesma coisa na realização de passagens de sonda, não fazer uma higiene de forma adequada, tá? Às vezes a gente pode acabar levando contaminação para esse paciente de forma desnecessária. Óbvio, existem procedimentos que a gente acaba fazendo que é custo-benefício, né? O paciente está parando sem acesso. Então, eu punciono ele do jeito que dá, né? Porque se ele tiver alguma complicação, o médico entra com antibiótico, né? Então, existe 2 pesos, 2 medidas, né? Mas isso não deve ser feito em um ambiente onde o paciente se internou, né, numa cirurgia eletiva de forma
E mesmo assim, o profissional, né, ele tem que sempre se atentar a minimizar os riscos ao paciente. Na unidade 12, a gente fala muito de a questão do profissional não causar danos à vida do paciente. E nós temos que conhecer todos os procedimentos. Eu, como profissional, não posso realizar um procedimento que eu não tenho conhecimento. Por quê? Eu vou causar mais dano a esse paciente do que eu vou fazer bem. E isso vai contra ao comitê de ética, ao conselho de ética profissional, né? Se eu não conheço um procedimento ou um medicamento, eu não faço esse procedimento ou não administro a medicação. Porque eu não sei ao certo como que ele vai ser e eu não sei as complicações que ele possa ter. Então, por isso que eu não devo fazer. Tanto é que existe uma página do Corém, né? Um trecho do Corém, onde ele fala justamente isso, que quem não sabe não pode administrar, porque a gente vai poder colocar em risco a vida desse paciente. Então, para evitar isso, o profissional não deve fazer. Por exemplo, existem muitos alunos, né, que falam, ai, professora, eu estava de branco na rua, uma pessoa passou mal, só que eu estou na primeira semana de curso, eu só sei verificar a pressão, né? Então, você não deve fazer nada, tá? As pessoas questionam, né? Mas você pode causar mais dano à vida desse paciente do que fazer bem a ele. Mesmo no final, né, professora? Tipo, a gente que já tá no Sim, final você não do é curso e formado, vê, você tem a gente não respaldo. pode fazer nada, porque se der algum BO, vai ser, vão colocar a culpa na gente, né, que se meteu a besta a fazer. Exatamente, você não vai ter respaldo para isso, né? Então, se você não fizer, se você fizer e ocorrer alguma complicação, quem vai te respaldar? Você pode ser processada e até mesmo perder, né, a licença que você ainda nem tem. Coitado. Não vou nem poder tirar. Você perde o direito de tirar a licença. Então, isso é muito ruim, tá? Então, cabe aos profissionais saberem muito bem o que eles estão fazendo, né? Então, para isso a gente minimiza os riscos no paciente. Quanto à tricotomia, a gente já falou sobre ela, né? Fazer uma média de até 2 horas antes do procedimento ou até mesmo em sala operatória. E a gente tem também o preparo da pele, que é o banho, né? Com o degermante, a degermação e a asepsia. Então, quando o paciente ele chega no centro cirúrgico, a gente tem... Então, vamos lá. Quando o paciente ele está na unidade de internação, né, na clínica cirúrgica, o profissional de lá tem que certificar-se de que esse paciente tomou banho com o degermante, tá? Quando ele chega no centro cirúrgico, a gente lava a região com água e sabão. Muitas das vezes a gente utiliza até essas escovinhas que os médicos utilizam para fazer a higienização. E após isso, então, eu lavo, limpo com uma compressa, enxugo, e aí vem o instrumentador fazer a antisepsia do local com o antisséptico adequado, tá? Seja ele um clorexidine alcoólico ou aquoso, tá bom? Então, sempre que é o famoso pintar o paciente. Então, sempre antes disso, a gente deve fazer a lavagem do local para evitar complicações. Quando o paciente está de tala, quando o paciente está com alguma tala, seja no braço ou na perna, e a cirurgia for nesse local, a gente tem, após o paciente anestesiado, a gente tem que cortar essa tala e lavar esse membro. E aí, às vezes, a fratura, né, dá até agonia de pegar o membro, porque ele fica totalmente torto, né? Mas fazer toda a lavagem, né, essa degermação, para depois fazer a tricotomia também, né? Retirar toda a sujidade, todo o pelo, para depois o instrumentador vir fazer a antisepsia. E, em alguns casos, quando que o médico ele vai entrar com a profilaxia de antibiótico? Vocês sabem me dizer? Durante a cirurgia? Isso é no pré-operatório, essas coisas aqui.
no pré-operatório. Quando que ele entra com a profilaxia de antibiótico? O término da cirurgia? Não, antes da cirurgia. Por quê? Quando? 7 dias antes? Quais os tipos de cirurgia? Não, geralmente ele entra uma média de um dia, 24 horas antes, mas em quais tipos de cirurgia ele vai entrar? A suspensão do antibiótico, né? Não, a profilaxia seria a utilização de antibiótico. Para prevenir tá. infecção. Para prevenir infecção. Quando ele vai prevenir infecção? Acredito 3 que dias antes, não é que tem que em parar? cirurgia que seja muito contaminada. Exatamente. Então, cirurgias potencialmente contaminadas e infectadas. Por quê? Ele sabe que essas cirurgias têm maior índice de contaminação. Então, ele tem que fazer, né, esse tipo de procedimento para evitar que esse paciente tenha uma maior complicação no pós-operatório. Eles falam, geralmente, iniciar nas 24 horas próximos ao procedimento, ou até mesmo 12 horas antes, né? Quanto mais próximo ao procedimento cirúrgico, melhor. Por quê? O antibiótico ele pode também decair o sistema imunológico. Então, sempre... Vocês já fizeram algum procedimento no dentista? Eu precisei fazer um canal. Então, ele fala, olha, um dia antes começa com antibiótico. Quando vai arrancar... Por quê? Para prevenir infecção que fique inflamado. Sim, mas porque a boca é suja, né? Então, E também, dependendo no meu caso, quando eu fiz, é porque meu dente já estava muito inflamado. Aí ele fez para poder curar a inflamação, para poder conseguir fazer o procedimento. Senão disse que não ia pegar anestesia. Exatamente, tá? E aí, por isso que eles usam antibiótico. A maioria dos procedimentos cirúrgicos, odontológicos, eles utilizam antibiótico por causa disso. Porque a boca é uma região totalmente suja. E se a gente não faz isso, a gente aumenta a chance de contaminação do procedimento, a infecção de sítio cirúrgico. Para não proliferar, né, professor? Exatamente, para a gente conseguir matar as bactérias antes delas começarem a agir no organismo. Então, antes delas começarem a agir, a gente já entra, e isso se chama profilaxia, tá? A gente evitar que o problema ocorra. E aí a gente tem a equipe de saúde, né? Sempre tem que fazer a degermação, a paramentação cirúrgica. Essa paramentação é primordial, tá? Então, todos os materiais, eles têm que ser estéreis. Evitar, gente, evitar contaminação e evitar também, como que eu posso dizer? Encostar em outras coisas. Então, sempre quando forem montar a mesa operatória, é muito importante a gente afastar os materiais ou até mesmo tirar da sala materiais que não vão ser utilizados, como aspiradores e tudo mais, para justamente evitar essas complicações do paciente. Então, é importante a utilização da lavagem das mãos, né? Justamente porque algumas luvas estéreis, elas podem ter microfuros, e esses microfuros podem acabar fazendo com que os micro-organismos da mão entrem em contato com o paciente. Quem aqui assistiu Grey's Anatomy? No Grey's Anatomy tem um episódio disso, né? Onde a Bailey, as luvas, elas tinham microfuros, e o micro-organismo que estava na mão da Bailey, ela acaba indo para o paciente. E isso realmente ocorre, porque... Eu assisti esse episódio esses dias. Então, porque... E ela condenando a menina e depois, no fim, foi ela que contaminou a paciente. Exatamente. Então, as luvas, elas podem ter algum microfuro e pode passar isso para o paciente. Muitas das vezes, eles são invisíveis a olho nu. Então, a gente não consegue observar eles
para estar trocando de luva quando isso ocorre. Falando em trocando de luva, eu falei já para vocês, né, que muitas instituições preconizam que quando a gente chega na cavidade abdominal, principalmente em cesárea, para evitar levar contaminação para o feto, eles fazem a troca das luvas, né? Existe alguns médicos, eu não sei o que tem na cabeça, que eles usam 2 luvas, tá? Não é o correto, por quê? Quando você usa 2 luvas, a chance dessa luva romper é muito maior, porque vai ter um contato e uma fricção maior. Silicone, látex contra látex, e aí aumenta a chance de romper, tá? É a mesma coisa que usar 2 preservativos. Acaba não é que você está usando 2 que vai fazer efeito melhor, né? A gente sempre tem que tirar, tá? Falar para o médico não utilizar dessa forma. E se lembra que vocês, circulantes de sala, vão ser responsáveis. Então, a gente tenta mostrar da forma científica, né? Se ele não acatar, né? A gente fala com a supervisão. E se os profissionais estiverem usando algum tipo de adorno, né? A gente arranca dele, corta, porque não pode ter nada disso no profissional. Antigamente, então vamos lá. Quando se iniciou a lavagem das mãos, né? Eles observaram, quem observou foram as parteiras, que observaram que fazer a lavagem das mãos evitava contaminação. Por quê? Existia se eu não me engano, na Inglaterra, um hospital onde faziam-se partos e cesáreas. E os partos feitos pelos estudantes de medicina, eles tinham muito mais contaminação. Por quê? Eles não tinham o hábito de lavar as mãos e eles acabavam manuseando cadáveres na escola de medicina. Então, aquelas micro-organismos do tecido necrosado, eles acabavam ficando nas mãos. E já as parteiras, elas tinham um hábito, que eram as freiras antigamente, elas tinham um hábito de lavar as mãos em água clorada, água com cloro, tá? E aí eles lavavam as mãos nessas águas. E eles identificaram que os partos feitos pelas parteiras tinham muito menos complicações do que os partos feitos pelos residentes de medicina. E eles identificaram que era justamente pela falta de lavagem das mãos. Uma proliferação muito grande que teve foi o quê? Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1917, não foi? Não, foi de 17 a 19. Em 1919, quando a gente teve a gripe espanhola, ela se alastrou muito e matou 1/4 da população, justamente porque as pessoas não tinham hábitos de higiene. Justamente porque as pessoas não tinham o hábito de lavar as mãos de forma adequada. E isso fazia com que aumentasse a proliferação. Não sei se vocês perceberam, mas agora com a utilização de luva e essa loucura de álcool em gel, a gente está menos doente. Vocês perceberam isso? Mas o doente que a senhora fala assim, em relação à gripe, essas coisas assim. A gente está menos gripado. Por quê? Porque a gente está tendo uma higienização mais adequada. A gente toca nas coisas, meu Deus, tem que passar álcool em gel. Então isso diminui o número de contaminação também na gente, não só do coronavírus, mas de todas as outras doenças. O que a gente podia pegar dessa pandemia aí, usar álcool em gel a vida inteira, porque vai ajudar em bastante coisa, né? Pelo menos Exatamente. Isso faz com que diminua várias outras doenças, não só o coronavírus, né? O Covid. Mas nós vamos ter que continuar usando álcool em gel. Sim, mesmo depois da vacina, porque que tem gente que não usa, né? O vírus vai continuar aqui, né? Exatamente. A gente vai prevenir para o resto da vida agora. A gente vai ter que se habituar com ele, né? A se habituar a conviver com ele.
Isso mesmo, porque mesmo com a vacina, né, professora? Exatamente. E É igual a da mesmo gripe, a agora, gente não toma vacina da gripe e não tem gripe, é a mesma coisa, ele vai ficar aí, ele já está aqui, né? Embora ele não vai. exatamente. Mas é muito comum o mundo em si ele apresentar doenças endêmicas, né? Uma pandemia a cada mais ou menos um ciclo de 10 anos. Fazem mais ou menos 10 anos que a gente teve a H1N1. Então, acaba se tornando um ciclo isso. Mas não foi tão agressiva, né, professora? Não, não foi tão agressivo como essa. A minha patroa está fazendo especialização em olho e ela falou que o professor dela falou que caiu demais o índice de pessoas com conjuntivite. Sim, porque as pessoas não colocam mais o dedo sujo no olho, porque tem medo. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Isso É mesmo. justamente por causa disso. Então, as pessoas não têm mais conjuntivite, evita um monte de complicação, um monte de it a gente está evitando. Bom, ainda bem, né, que o coronavírus trouxe algo de bom para a gente. Uma parte valeu, né? O índice de várias outras doenças. Então, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta para a última aula, tá bom? Tá bom. Então, até mais, daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.